acima de tudo, amor. Voltando agora no segundo bloco, quero relatar os fatos para vocês que nossa relação com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo deixou de existir e por inúmeras vezes tentamos junto ao governador uma audiência objetivando sua interferência na solução das entraves ocorridas, bem como o credenciamento da unidade Jales Fernandópolis, porém sem sucesso. A unidade Jales foi criada e implantada com auxílio financeiro de 60% do governo do estado em junho de 2010, visando a diminuição da fila de pacientes que eram encaminhados para Barretos. Solicitamos o credenciamento da unidade, atendendo os requisitos legais em 2012, que já era com todo o complexo, com todo o processo de pedir o CACOM. Apesar de toda a articulação com o governo e o Ministério da Saúde, somente em 19 de 2 de 2016 que o governo do estado priorizou esse pedido, que é aquela prova que eu fiz do documento principal que eu estou relatando aqui, que é o documento que é do Diário Oficial do Estado de São Paulo, que eu volto a mostrar para vocês, que esse documento, ele tem o encaminhamento 19 de 2 de 2016. E só pediu, o pior, que ele só pediu o credenciamento de Jales. Ele deve ter pedido aqui mais de 20 instituições no documento, não sei quantas aqui, unidade de São José do Rio Preto, de Piracicaba, de Presidente Prudente, e pediu também a de Jales, mas pediu agora. Nós estávamos aptos, começamos a funcionar em 2010, em junho de 2010, e agora que foi a vontade dele de pedir. Por isso está dando essa consequência toda, os fatos estão dando muito estresse, porque eu necessito, de fato, de dizer para todos o que significa tudo isso, porque está muito difícil as pessoas que estão de fora entender o grande entrave, o grande problema que é administrar uma obra de parceria com o governo do estado ou com o governo federal. Quando foi criada a unidade Jales, eu quero fazer um ênfase aqui, um parênteses, que entre eu, o secretário da Saúde Barradas e o governador Geraldo Alckmin, nós acordamos que Jales ia ser, como eu tinha assumido, 2 unidades de AME, uma cirúrgica e uma ambulatorial. Eu combinei naquela época com o governador Zé Serra e com o secretário Barradas, doutor Barradas, que lá quanto custasse, seria a responsabilidade do Estado. O que faltasse do recurso do SUS era complemento, porque era uma ideia de descentralizar o serviço muito grande, que só em cima de Barretos. Foi quando eu fiz o acordo com o governador Zé Serra e influenciei ele a também abrir o ICESP em São Paulo. Então, por isso que vocês têm que entender que eu tenho tanto a reclamar do projeto de Jales. Se eu não tivesse de mãos dadas, acreditando nas atitudes que saiu um governador do PSDB, entrou outro governador do PSDB. Tem que ser coerente os princípios, porque é assim, o governo do estado de São Paulo, quero valorizar um fato que eu conheço do Brasil inteiro, é o governo que põe um diferencial imenso, não sei quantos milhões a mais do Tesouro do Estado, complementando a saúde do Estado de São Paulo, que não existe nenhum Estado. De fato, o secretário da VIUIP pode não ter sido o Estado de São Paulo mesmo, mas quem fez isso foi, na época, o início desse projeto, começou com o governador Geraldo Alckmin, com o governador Zé Serra e com o doutor Barradas, que abriu essa grande parceria pública-privada. O grande gênio que criou o SUS, um homem humano, que tinha uma visão humana dos fatos e que, com isso, fez com que eu pusesse fé que eu teria, de fato, essa parceria com o governo do estado, independente de quem fosse entrar, porque era muito inteligente, é muito mais produtivo, é muito mais barato o público-privado. Quando é só público, é muito caro, é muito inchado, tem muito cacique, então custa mais caro. Mas tem um grande projeto público, que é o ICESP em São Paulo, que foi criado pelo governador Zé Serra. Então, até o acordo que eu tinha verbal, nem pude falar isso com o secretário da VIUIP, porque ele passou a não me receber mais. Depois que ele criticou nós, a última vez que ele me recebeu, eu quero mostrar para vocês, com todas as dificuldades e tudo que eu falar para o governador,
ele me recebeu junto ao Conselho Estadual de Saúde, que foi um pedido do padre João Inácio, que é membro do Conselho, uma reunião no dia 30 de setembro de 2015, que aí estava todo o clero da Secretaria de Saúde, e eu relatei tudo isso e avisei a eles naquele tempo que seria o momento que eu estava tomando certeza que eu não teria como sustentar os dois projetos, as duas parcerias que eu fiz com o governo do estado, sem eu mesmo cumprir. Não é porque ele estava me dando 1.200.000, hoje ele está me dando 1.100.000, que significa que ele está bancando nada em relação ao que custa 4,5 milhões as duas unidades. Está muito pouco, pelo menos 50% ele tinha de bancar, porque o resto a gente esperava que vinha da secretaria, que vinha da autorização do credenciamento, mais 2 milhões se viesse o credenciamento. Mas nada disso foi acontecendo e o ônus ficou só em cima da instituição, ficou só em cima de nós. Por isso que eu tenho que prestar conta para a sociedade. A unidade de Fernandópolis foi criada em dezembro de 2013, a pedido do próprio governo do estado. A estrutura foi toda com recursos da sociedade civil, toda. Não teve não teve, foi uma coisa muito forte, desde que começou com a VCC e depois nós ampliamos isso, dobramos a capacidade só com dinheiro da sociedade de Fernandópolis, para ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce de câncer naquela região. Aí a minha surpresa, que enquanto isso, seu credenciamento sequer tramitou. Então, a maior surpresa que eu tive foi que até hoje não teve nada, nem estudo sobre isso, ao contrário do que me falavam. Informalmente, fomos ao encontro do governador em suas visitas em cidades próximas, sempre com o objetivo de colocá-lo a par da situação relatada, de todos esses relatos. A exemplo da visita do governador Geraldo Alckmin na cidade de Jales, em 9/10/2015, com a minha presença, com a presença do bispo Dom Demétrio, do meu diretor do hospital, Roger Dib, onde selamos um acordo verbal conforme anexo. Eu vou ler o acordo verbal para vocês, para não ter menor dúvida que eu inventei isso. Esse acordo verbal vai estar assinado, Dom Demétrio está na Itália, lembrou de todos esses fatos, vou passar para vocês qual foi o acordo que eu fiz com o governador. Olha a importância que foi feito esse acordo. Estava na reunião o governador Geraldo Alckmin, Henrique Prata, o bispo Dom Demétrio, Valentini e Roger, e os acordos foram esses. Vou relatar como eu fiz o acordo. Eu apresento as despesas e as receitas da instituição, bem como as contas bancárias e os juros em conta garantida, justificando tal déficit ocorrido pelo atraso do repasse no primeiro semestre de 2015. Foi quando ele não fez o nosso convênio, me punindo, me castrando a ajuda complementar do Estado, mas fez para todos, menos para nós. Então ele estava cumprindo aquilo que ele falou em 18 de setembro de 2014. Eu quero justificar que o déficit de 20 milhões de reais para fechar o ano e que precisava, eu estava justificando para o governador que eu tinha um déficit de 20 milhões e precisava de ajuda para cobri-lo, assim manter as portas de Jales e Fernandópolis abertas. Relatei os fatos completos, claro, contei a situação que além dos atrasos e além dos juros que ele me causou, de mais de quase 3 milhões de reais de juros no mercado, gerou um déficit das duas unidades que eu não tinha suporte para ficar sem a ajuda dele. Aí o documento está relatando, Henrique também apresenta o projeto e a planta baixa de um novo refeitório, cozinha, almoxerifado, necessitando de um investimento de mais 5 milhões para a conclusão da obra. Então o governador falou, Henrique, isso não tem condições, eu não posso te ajudar. O governador pergunta, qual a prioridade da instituição? E eu disse,
que o custeio é o fundamental para fecharmos as contas e assim subsidiar Jales. E, posteriormente, tentará reaver o investimento para a construção da outra fonte de renda, que era, ele falou, essa é a sua necessidade? Eu falei, é. Então deixa para depois essa história da construção do refeitório e tudo mais. Tá ok, governador, tá bom, do jeito que o senhor está achando, tá bom. Aí, o governador informa que irá ajudar com 10 milhões, 5 imediatamente e os outros 5 em dezembro, solicitando ainda que eu entre em contato com ele no mês de dezembro para alinhar a forma do repasse de dezembro. Bem, esse documento foi a reunião com a testemunha do Dom Demetrio. O governador sugere que o Henrique encontre viabilidade política para destinação de emendas parlamentares dos deputados estaduais para o custeio de Jales sobre o que aconteceu, o mesmo processo por não ter credenciamento, para não ter as mesmas dificuldades. Ele me orienta junto às testemunhas de que eu buscasse uma emenda. E aí eu informo que já estava em negociação com o deputado Carlão Pignatari, de Votuporanga, que já existe um movimento para destinar 9 milhões para o próximo ano, que seria esse ano 2016, 9 milhões e 200. E o governador Geraldo Alckmin garantiu que assim que for aprovado pelos deputados, ele garante o empenho do pagamento à Fundação Pio XII. Então, qual o fato mais triste dessa história? Que esses 5 milhões que seria imediato, só ocorreu no final de janeiro. Não me ajudou a cobrir o problema maior que nós temos do 13º, não ajudou em nada. Porque ele encaminhou, mas o secretário não autorizou. Então, trava. E aí, o fato foi que também viramos o ano em 2016 e o pior, virou 2016 e sequer, né, foi providenciado o encaminhamento das emendas. As emendas estão aprovadas, mas não se tomou nenhuma deliberação para que ocorresse a liberação das emendas de 9 milhões para ajudar um pouco nesse déficit monstruoso que é a unidade de Jales e Fernandópolis, sem nenhum credenciamento. Então não é só responsabilidade da Fundação Pio XII correr atrás disso, porque nem era isso combinado. Quando saísse o credenciamento, com a ajuda do Tesouro do Estado, nós íamos ter um projeto muito saudável que não dependeria e não teria nenhum problema sequer para se manter com as portas abertas. Por todas essas faltas, de não existir ainda dos 10 milhões, seriam 5 mais 5, só recebi 2,5 em janeiro. E aí eu tenho um atraso sobre o déficit do ano passado de 7 milhões, do acordo da proposta que o governo podia me ajudar. E tenho os 9 milhões e 200, que foi um trabalho extraordinário, muito bem feito do deputado Carlão Pignatari, que fez um trabalho redondo, que foi a primeira vez que nós conseguimos uma emenda na Assembleia. Então, com esses fatos, eu estou documentando para vocês como foi de fato relatado o nosso acordo, nossos entendimentos, para que a gente possa esclarecer a sociedade, principalmente a sociedade de Jales, Fernandópolis, que eu nunca trouxe à tona, nunca trouxe para fora os problemas internos do hospital. Mas com a gravidade dos fatos e das atitudes que eu tive de tomar, não tem outra forma a não ser eu ir detalhando tudo para vocês julgarem se tem condições, se é brincadeira, não ter nenhuma parceria, nenhuma responsabilidade daquele que foi o mentor, que foi o autor da nossa parceria. E agora me largam na dificuldade e ficam aparecendo na fotografia. É isso que eu não quero. Quero pôr o pingo nos is aqui, para que todos possam julgar o que está certo e o que está errado. No terceiro bloco eu volto com mais formas de explicar para vocês em detalhes e também entrar naquele assunto que eu falei da PEC 143. No terceiro bloco eu volto com mais informações. Por assim